Olá, meu nome é Agostinho. Seja bem-vindo ao nosso curso introdutório de Sociologia. Vamos tratar nesta primeira aula da sociologia como ciência e do ser humano na organização social. O livro O que é Sociologia, de Carlos Benedito Martins, possibilita uma boa compreensão da história da sociologia. A sociologia surge a partir das revoluções havidas no século XVIII. A Revolução Industrial, que transformou a sociedade europeia de rural em urbana, provocando aí o aparecimento de uma série de problemas típicos das cidades que crescem desordenadamente. A Revolução Francesa, pela qual a burguesia toma o poder político da nobreza, e o chamado Iluminismo, uma nova mentalidade marcada pela confiança na razão e na ciência. A sociologia se forma no século XIX a partir especialmente de duas tendências: os pensadores positivistas e os pensadores socialistas. Os positivistas acreditavam no capitalismo. Seu lema era ordem e progresso. Pensavam que, com o tempo, organizando melhor a sociedade, o capitalismo garantiria o bem e a prosperidade para todos. Já os socialistas eram críticos do capitalismo. Viam-no como um sistema de exploração e dominação do proletariado pela burguesia e acreditavam que a única solução seria o socialismo, uma sociedade sem propriedade privada e sem classes. Assim, a sociologia se formou e até hoje tem se desenvolvido atravessada por esse conflito entre capital e trabalho. A ideia central da sociologia é a de que os seres humanos são seres sociais, isto é, necessariamente vivem em sociedade. Joël Charon nos apresenta 6 razões provando-nos que o ser humano é um ser social. Somos dependentes dos outros. Aprendemos a sobreviver com os outros. Passamos a vida inteira na organização social. Adquirimos as qualidades humanas, a exemplo da linguagem, na sociedade. Desenvolvemos nossas qualidades individuais no convívio social. E agimos conforme exige o ambiente social. Então, somos ou não somos seres sociais? Como se viu, a sociologia é o estudo da sociedade. Mas o que é mesmo a sociedade? Um aglomerado de pessoas vivendo em um território? A sociedade é muito mais que isso. É uma força social que surge da interação dos indivíduos, ou seja, algo que ocorre entre os indivíduos e que os influencia. Este algo é chamado de padrão social. Por exemplo, andar vestido. É um padrão social geral, uma regra fundamental em nossa sociedade. Se você resolver ir sem roupa ao supermercado, você será detido, preso ou internado para tratamento psiquiátrico. Um padrão social é um fato social. Aquela realidade que, segundo Durkheim, é exterior ao indivíduo e objetiva, isto é, não depende do sujeito. Além disso, é coercitiva, exerce uma força condicionante sobre o indivíduo, sendo também intersubjetiva, envolve a todos os indivíduos. É pela socialização que internalizamos os padrões sociais. A socialização é o processo pelo qual conhecimentos, crenças, valores, normas, ou seja, os padrões sociais são transmitidos pelas gerações adultas às novas gerações e assimilados por estas. Há socialização primária e socialização secundária. A primária nos prepara para o convívio social geral, enquanto a socialização secundária nos prepara para o convívio em mundos sociais específicos, como, por exemplo, os mundos das profissões. Você fazendo um curso superior
está vivenciando um processo de socialização secundária. Como se origina um padrão social? Tudo começa com a interação, ou seja, uma ação que ocorre entre dois ou mais agentes. Oportunidade em que eles, os agentes, analisando a situação, decidem ou convencionam o modo certo de agir. Quando uma mesma interação ocorre repetidas vezes, ela se padroniza, ou seja, aquilo que era imprevisível passa a ser previsível, tendo-se, portanto, uma expectativa de que naquela situação se age daquele determinado modo. Está criado, então, o padrão social. A maioria de nossas ações são padronizadas, ou seja, agimos de modo a atender às expectativas que os outros têm a nosso respeito, conforme os padrões sociais estabelecidos em nossa sociedade. Bem, falar de sociedade é falar de padrão social, de interação e de organização. Organizar é colocar as coisas no lugar, estabelecer um padrão que todos possam usar. Assim, organização é sinônimo de padronização. Uma organização social é um padrão social. Neste sentido, há 5 formas de organização social: a díade, o grupo, a organização formal, a comunidade e a sociedade. A díade é aquela organização em que se tem 2 agentes em interação social, por exemplo, marido e mulher, professor e aluno. O grupo social ocorre quando se tem 3 ou mais agentes em interação padronizada, a exemplo de uma família. As organizações formais são aquelas que registram no cartório a sua existência. Por exemplo, uma associação de bairro ou uma empresa. Tem-se uma comunidade quando as pessoas em interação numa determinada área conquistam certa independência ou autonomia. Por exemplo, uma tribo indígena ou um determinado bairro da cidade. As sociedades, por sua vez, são organizações sociais mais abrangentes, como uma grande cidade ou nação, exemplo do Brasil ou da França. Bem, vimos que a sociologia é a ciência da sociedade e que a sociedade é basicamente aquilo que acontece entre os indivíduos, ou seja, a interação social. No caso, a interação social padronizada, ou simplesmente padrão social. Assim, percebe-se o ser humano como um ser social, um ser que vive necessariamente na organização social, da díade à grande sociedade. Por hoje é só. Até a nossa próxima aula.